programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, cá estamos mais uma vez para levar até si este especial informação entre segunda e sexta-feira. Hoje é quarta-feira e temos notícias interessantes para si. Portanto, fique connosco durante a próxima hora, temos perto das 7h30 a habitual linha aberta. A propósito da notícia de ontem divulgada por um meio de comunicação, de que o vereador Augusto Amador não se irá candidatar às próximas eleições, provavelmente indigitando Michael da Silva, ex-agente da Polícia de Newark, recebemos hoje uma nota de Michael da Silva que diz o seguinte: quero agradecer a todos os que se dirigiram a mim nos últimos dias sobre a possibilidade de me candidatar a vereador do bairro Leste de Newark. Fui contactado por vários residentes e líderes comunitários incitando-me a candidatar-me e estou seriamente a pensar nisso. Uma vez que tanto eu e a minha família temos uma excelente relação pessoal com o vereador Augusto Amador, nunca me candidataria contra ele. Amador tem o direito de tomar a sua própria decisão. Esta é a comunicação que recebemos hoje de Michael da Silva. Vamos a Portugal, porque Portugal, com orgulho, é o país do mundo com maior taxa de cobertura da população com a vacina completa contra a Covid-19, de acordo com o site das estatísticas Our World in Data. Portugal superou nos últimos dias todos estes números e registra 81,54% de população contra a vacinação completa em relação à Covid-19. Portugal é número 1 mundial em termos de percentagem da população com a vacinação completa contra a Covid-19. Mais de 8 em cada 10 pessoas residentes no país, 81,10% mais precisamente, têm todas as doses consideradas necessárias, segundo o site Our World in Data da Universidade de Oxford. Comparando com os outros países da Europa, só Malta tem um valor próximo, uma percentagem muito acima de países como Itália, França ou Alemanha. Este sucesso tem um rosto do vice-almirante Gouveia e Melo, coordenador da Task Force, num dos muito poucos países em que a tarefa está nas mãos dos militares. Em algumas semanas tornou-se numa das figuras mais populares de Portugal. Há quem lhe anteveja uma carreira política, quem sabe, como candidato a presidente, algo que ele para já recusa. Eu sou militar. Eu, para político, daria um péssimo político, certamente. A política não faz parte dos seus interesses? Não faz parte, eu não tenho qualidades políticas. Eu tenho as qualidades que tenho, do treino que tenho, que é ser militar, reagir rapidamente, em stress e conseguir focar e organizar processos. As qualidades políticas são muito diferentes destas. No que toca à população acima dos 65 anos, a mais vulnerável à doença, Portugal tem 100% de vacinados. O país adiantou-se também na vacinação de jovens. Segundo o relatório semanal, metade da população dos 12 aos 17 anos tem já todas as doses necessárias. O Tenente-Coronel Gouveia Melo é de facto um homem humilde, um homem simples, mas foi escolhido um militar exatamente pelo fator disciplina. E a disciplina tem sido levada à regra por este militar, que conseguiu esta proeza de conseguir vacinar praticamente 85, 86% da população portuguesa sem qualquer problema, também incentivando os mais jovens a tomar uma vacina que os impeça de se infectarem e infectarem os outros. Em Portugal, e com a vacinação a seguir em velocidade de cruzeiro, a terceira fase de desconfinamento poderá ser antecipada. Os restaurantes deixam de ter limite máximo de pessoas por grupo e as discotecas poderão abrir portas. O governo português contava chegar à meta dos 85% da população vacinada em outubro para fazer cair as últimas restrições. Contudo, com o avanço da vacinação e à semelhança do que aconteceu na segunda fase, também a terceira poderá ser antecipada. Com a antecipação da terceira fase de desconfinamento, abrem-se as portas das discotecas mediante a apresentação de certificado digital ou teste negativo. Caem os limites máximos de pessoas por grupo nos restaurantes e terminam os limites de lotação.
Alguns dos fatores que justificam esta medida são a taxa de infecção em todo o território português, que é bastante mais baixa, e também o número de vacinados, que é o maior da Europa. O primeiro-ministro voltou esta quarta-feira a dar por garantido que a pandemia da Covid-19 está praticamente controlada em Portugal. De acordo com António Costa, Portugal encontra-se agora num ponto de viragem e há razões para se encarar um novo ano letivo com a confiança de poder decorrer sem sobressaltos ao longo de todo o seu percurso. Já o responsável pela Task Force, que coordena o programa de vacinas contra a Covid-19, vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, assumiu esta quarta-feira que Portugal já ganhou este vírus. Portugal registrou nas últimas horas mais 10 mortos e 1.247 novos casos relacionados com a Covid-19. O número de internamentos desceu em enfermaria, mas aumentou nos cuidados intensivos. Portugal contabiliza esta quarta-feira mais 10 mortes e 1.247 novos casos de Covid-19. O boletim da DGS revela que estão internados 527 doentes, menos 24 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 119 doentes, mais 3 do que na terça-feira. Por regiões, o Norte contabilizou mais 380 casos e 4 óbitos. O Centro registrou mais 215 infecções e 2 vítimas mortais. Lisboa e Val do Tejo somou 457 contágios e 2 mortes. O Alentejo contabilizou mais 51 casos e 1 morto. Por fim, o Algarve registrou 115 novas infecções e 1 vítima mortal. Nas regiões autónomas, os Açores somaram 13 infecções e a Madeira registrou mais 16 novos casos nas últimas horas. A taxa de incidência e o RT continuam numa tendência de descida, aproximando-se cada vez mais da zona verde da matriz de risco. A incidência está nos 191,1 a nível nacional, valor que sobe para os 196,1 se contarmos apenas com o continente. Já o RT, ou índice de transmissibilidade, situa-se no 0,84 a nível nacional e no 0,83 a nível continental. E talvez porque o arquipélago dos Açores e da Madeira estejam em situação muito favorável, a notícia surgiu hoje: a British Airways vai voar para os Açores e Madeira em 2022, o que significa que é, de facto, uma vitória para as tentativas que o governo português tem feito para acabar com a pandemia. Agora, vamos regressar a New Jersey porque as aulas começaram esta semana, mas já há algumas situações complicadas. Algumas escolas vão reabrir mais tarde por causa das inundações causadas pela tempestade Ida e também no condado de Mercer. 20 crianças foram diagnosticadas com a Covid-19. Várias escolas em New Jersey, incluindo a Howell High School, estão a relatar casos de Covid-19 entre o corpo docente, mas ao contrário do ano passado, as aulas permanecem presenciais. De acordo com uma carta do diretor do Howell High School, enviada aos pais, o rastreamento de contacto notificou aqueles que podem ter estado perto da pessoa com teste positivo. Todas as áreas da escola foram higienizadas, com atenção especial para as áreas onde as pessoas eram conhecidas por estar próximas. No Ocean County Community College, 20 alunos e 2 funcionários tiveram teste positivo desde o início das aulas, a 7 de setembro. Os alunos em quarentena estão a usar uma opção de aprendizagem remota. O diretor do Comissário do Condado de Montman, Tom Arnone, elogia os esforços das escolas, dizendo que os distritos, departamentos de saúde locais e o Estado elaboraram um plano de ação para manter as crianças na escola e em escolas abertas. Eles continuarão a oferecer a vacina aos alunos que a desejem por meio do Departamento de Saúde do Condado de Monmouth. Políticas estritas da Covid, definidas pelo Departamento de Educação de New Jersey, estão a ser seguidas. Segundo uma nova atualização, são já 6 escolas que detectaram casos positivos de Covid-19 entre professores e alunos. Estas escolas pertencem aos condados de Atlantic, Cumberland, Morris, Montman e Union County. É importante referir. 1 em cada 500 residentes nos Estados Unidos, e veja bem esta informação, faleceu devido à Covid-19, segundo dados da Universidade de Johns Hopkins. O número de óbitos ultrapassa já os 663 mil, numa altura em que as variantes continuam a ser responsáveis pelo aumento do número de casos.
Nos Estados Unidos, 1 em cada 500 residentes morreu com Covid-19, desde que foi reportada a primeira infecção no país, com base em dados fornecidos pela Universidade Johns Hopkins. A publicação explica que até terça-feira à noite, 663.913 americanos morreram com Covid-19 e, de acordo com os últimos censos norte-americano, a população residente no país até abril de 2020 era de 331 milhões. O país ainda se encontra muito afetado pelo impacto das variantes, com os hospitais a lidarem com enormes taxas de ocupação e cada vez mais crianças a enfrentar internamentos. No último mês, de acordo com o CDC, houve um aumento de 30% no número de novos casos diários e o número diário de óbitos triplicou. Como resposta, as administrações estaduais estão a aplicar vacinação obrigatória nos locais de trabalho e máscara obrigatória nas escolas. Recorde-se que os Estados Unidos são o país mais afetado em termos de mortes e casos, com 663.913 mortes em 41.221.315 casos contabilizados, de acordo com a mesma contagem realizada pela Universidade Johns Hopkins. Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil, a Índia, o México e o Peru. Não tarda, os residentes da Flórida terão de ser vacinados para alugar casa. A notícia é hoje avançada pelo jornal Washington Post, que refere como certa esta regra. O governador DeSantis ameaça com tribunais e Biden diz que é mesmo preciso. Vários proprietários da Flórida estão a exigir que todos os inquilinos novos e os existentes apresentem comprovativo de vacinação para residir nos seus prédios. Santiago Alvarez, dono de 8 prédios de apartamentos nos condados de Broward e Miami-Dade, começou a exigir que os inquilinos provem que receberam pelo menos uma vacinação inicial contra a Covid-19 antes de renovar o seu aluguer, de acordo com a revista Newsweek e também o Washington Times. Alvarez disse que abriria exceções para pessoas que decidirem não ser vacinadas por motivos religiosos ou médicos. Ele também disse que daria mais tempo para os inquilinos de longo prazo receberem a sua primeira dose da vacina, de acordo com o Post. A notícia da Flórida surge depois de o presidente Biden ter anunciado uma nova regra por meio da Administração de Segurança e Saúde Ocupacional do Departamento de Trabalho, que exige que as empresas com 100 funcionários ou mais exigissem vacinas ou testes frequentes. Pelo menos um inquilino, Jasmine Irby, de 28 anos, entrou com uma queixa no Departamento de Agricultura e Serviços ao Consumidor da Flórida, argumentando que deveria poder renovar o seu contrato sem ter de que divulgar as suas informações pessoais de saúde, relatou. O advogado de Irby também escreveu a Alvarez dizendo que a sua política violava a ordem executiva do governador DeSantis, que proíbe as empresas de fazer políticas que exijam vacinação como condição para entrar. DeSantis argumenta que a lei é muito clara. Os senhorios não podem exigir passaportes de vacina como condição de entrada. Cada violação da lei resultará numa multa de $5.000. De acordo com dados semanais Covid-19 do Departamento de Saúde da Flórida, 69% dos moradores do estado estão vacinados e o estado viu uma taxa de positividade de novos casos de 13,5% na semana passada. Ainda na Flórida, com os incêndios e com as alterações climáticas no norte e no interior dos Estados Unidos e a possibilidade de poder trabalhar em casa, o estado foi inundado com novos residentes. Temos connosco o Carlos Gabriel Abreu e eu vou-lhe perguntar já, muita gente está a deslocar-se para a Flórida. Já se fala em cerca de 2.000 novos residentes diários. Qual é a razão? Bom, neste momento nós há cerca de uns 6 meses para cá que assistíamos o nosso governador a dizer que se estavam a deslocar cerca de 3.000 pessoas para vir viver para a Flórida, desde o estado onde vocês estão, aí New Jersey, Nova York e na Califórnia. Eu penso e está-se a estudar a situação, penso que tem a ver com muita gente deixar de trabalhar em escritórios e moveram-se aqui para Miami, Miami neste caso Flórida, onde os impostos são mais baratos e vieram para aqui exercer. E um fenómeno engraçado é que as casas aumentaram, tiveram um incremento
desde os alugueres e a venda das casas que valiam 300 mil durante a pandemia, neste momento estão a 500 e 600 mil. Alugueres que eu sou uma das pessoas que também eu pagava uma renda mensal e recebo uma carta da dona da casa em que vai aumentar $500 a renda da casa, só para ver a loucura que isto está neste momento aqui. E o engraçado disto é que, engraçado ou não engraçado, é que os escritórios aqui estão todos vazios, não há escritórios, há muitos escritórios para alugar, há uma oferta muito grande de escritórios, mas as pessoas trocaram os escritórios pelas casas, então houve um aumento brutal nas rendas e no aumento das casas aqui. Já se esperava. Olha, a Flórida recebe mais de 2.000 novos residentes por dia. Verdade? Estou a notar bastantes também, muita gente a vir para cá, e nós notamos aqui, porque há muitos clientes, por exemplo, daqui, mas eu noto que há já um incremento de pessoas que estão a vir aqui para o sul da Flórida, que também estamos a assistir a essa situação. Olha, falaste em trabalhar de casa, mas temos também o fator clima, que sobretudo as inundações na parte leste dos Estados Unidos e os incêndios na Califórnia, que também, até certo ponto, podem ser responsáveis por este êxodo de pessoas para esse estado. Muitas pessoas, eu noto que há muitas pessoas, neste caso americanos e até portugueses, e falando que estão a vir para cá, para baixo, por causa derivado aos incêndios que já começam a ser anuais, não é? Porque começa a ser uma catástrofe que acontece muitos dias ao ano, então há pessoas que perderam as casas e estão-se a deslocar para cá. E é engraçado que são os três estados onde existe esse problema a nível de fogos e a nível de inundações, que é, portanto, New Jersey também, e neste caso Nova York, que as pessoas estão-se a deslocar, porque óbvio que o clima, apesar dos furacões, nós temos um clima mais favorável para as pessoas virem para aqui anualmente, não temos esse problema de momento. Muito obrigado, Carlos. O Carlos que vai ter que pagar, e confidenciou-me isso, mais $500 por mês para continuar a viver no apartamento onde já vive, porque tudo aumenta na Flórida, desde as rendas de casa até à compra de propriedades. Em Newark são necessários mais 120 professores para este ano letivo. A falta de professores foi agravada pela Covid. Os alunos podem ser agora os mais prejudicados. As escolas públicas de Newark têm falta de professores. No início do ano letivo, no dia 7 de setembro, havia cerca de 120 vagas abertas para professores, um número maior em relação aos 2 anos letivos anteriores. O problema é generalizado. Cerca de 65% das 65 escolas do distrito tinham falta de pelo menos um professor ou outro membro da equipa de ensino, como um conselheiro ou assistente social, segundo os dados avançados pelo Departamento de Educação. A escassez de pessoal fez com que alguns alunos encontrassem professores substitutos nas salas de aula durante o primeiro dia de escola. As escolas em todo o país estão a lutar contra esta falta. A escassez é já anterior à pandemia, mas a Covid-19 agravou o problema, ao convencer alguns professores a optarem pela reforma mais cedo ou mesmo a mudarem de profissão. A falta de pessoal pode ter consequências terríveis neste ano letivo, porque muitos alunos enfrentaram desafios académicos e de saúde mental durante os 18 meses em que estiveram fora das salas de aula e agora precisam de apoio extra. Em New Jersey, a falta de professores é evidente. Em algumas disciplinas, como matemática, ciências, línguas, educação especial ou mesmo treino vocacional ou inglês como segunda língua. Em Newark, a escassez mais acentuada é de professores de ensino fundamental, professores bilíngues e de educação especial. Como parte de um acordo com o Departamento de Justiça, o Distrito Escolar de Newark criou um plano para recrutar e reter mais educadores e chegou mesmo a oferecer um bónus de $4.000 para professores certificados. Foram também realizadas algumas feiras de trabalho, mas sem resultados esperados. É uma excelente oportunidade para portugueses que estão a estudar na faculdade e que são bilíngues e que podem ocupar um lugar num desses liceus ou numa dessas universidades. A Califórnia renova a confiança no governador democrata Gavin Newsom.
No referendo de ontem, Newsom levou a melhor sobre os seus 46 oponentes. A maioria dos eleitores respondeu não à pergunta: deve Newsom ser substituído? O governador da Califórnia, o democrata Gavin Newsom, sobreviveu com larga margem ao referendo revogatório pedido pelos republicanos. A maioria dos eleitores respondeu não à pergunta: deve Newsom ser substituído? O governador celebra o não, mas prefere concentrar-se no sim. O não foi a única coisa que foi expressa. Quero concentrar-me naquilo que dissemos sim, como Estado. Dissemos sim à ciência, dissemos sim às vacinas, dissemos sim ao fim desta pandemia. Dissemos sim ao direito de voto das pessoas sem medo de fraude e supressão de votos. Dissemos sim ao direito constitucional fundamental da mulher de decidir por si própria o que faz com o seu corpo, o seu destino e o seu futuro. Dissemos sim à diversidade. Dissemos sim à inclusão. Os eleitores eram chamados também a indicar o nome de quem devia suceder a Newsom, e o comentador de rádio, Larry Elder, era a figura de proa dos republicanos, numa corrida com mais de 40 candidatos. A campanha para o referendo alcançou o maior número de apoiantes no início de 2021, quando o governador impôs medidas drásticas para travar a pandemia que transformou a Califórnia no estado americano com mais mortes por Covid-19. Acerca deste assunto, contactámos o nosso querido amigo e colega Miguel Ávila para nos dar mais pormenores. Miguel? Os eleitores aqui na Califórnia foram às urnas ontem para decidir se o governador Gavin Newsom seria destituído na eleição de recall. O boletim de voto tinha apenas duas perguntas. A primeira, se o governador devia ser destituído, e a segunda, caso fosse destituído, ou seja, o voto sim tivesse mais de 50% à primeira pergunta, quem deveria ser eleito no seu lugar. Antes da eleição, as sondagens mais recentes davam uma vantagem de 17 pontos para Gavin Newsom, mas os resultados ainda provisórios dão já uma vantagem de votos mais bem alargada, quase 28 pontos. À segunda pergunta, apenas 55% daqueles que votaram responderam a essa pergunta. Dos 46 candidatos, os candidatos mais votados nessa segunda pergunta foram Larry Elder, o apresentador de rádio conservador republicano, com 47%, Kevin Pafford, analista financeiro, youtuber e democrata, com 10%, e Kevin Faulconer, ex-mayor de San Diego, com 9%. O último candidato a governador pelo Partido Republicano nas eleições de 2018, John Cox, ficou em quinto lugar com apenas 4%. Em 13º lugar ficou Caitlyn Jenner, com apenas 1%, e outros 33 candidatos ficaram abaixo de 1% de votos. Por isso, Gavin Newsom, de 53 anos, terminará o seu primeiro mandato como governador da Califórnia daqui a pouco mais de um ano. Newsom, mais um ano na Califórnia. Vamos a Nova Iorque, onde os teatros da Broadway abriram ontem ao público. Não foram todos os teatros. Apenas 7 peças subiram a cena, mas antes de outubro, praticamente a maioria dos teatros estará aberto. Ontem, para muitos, foi um dia histórico. Hamilton, O Rei Leão, Wicked e Chicago reabriram ontem à noite para audiências vacinadas e com máscara nos teatros da Broadway após um longo encerramento da pandemia. Lackawanna Blues teve a sua primeira apresentação. Depois da paralisação mais longa da história, a Broadway de Nova Iorque reabriu dando as boas-vindas aos seus maiores shows do teatro musical, incluindo O Rei Leão. Alguns dos maiores shows do teatro musical, incluindo O Rei Leão, Wicked e Hamilton, retomaram as apresentações ontem, 18 meses depois que a pandemia do coronavírus os obrigou a fechar. Não foram os primeiros espetáculos a recomeçar, nem os únicos, mas são enormes potências teatrais que passaram a simbolizar a força e o alcance da indústria. O seu regresso aos palcos é um sinal de que o teatro está de volta. A pandemia não acabou, os turistas não estão de volta e ninguém sabe quando um longo período sem teatro ao vivo
pode afetar o comportamento do consumidor. Mas os proprietários de cinemas, produtores, organizações sem fins lucrativos e sindicatos decidiram coletivamente que é ordem de seguir em frente, e as multidões que se aglomeraram em shows por toda a cidade são uma prova disso mesmo. Portanto, já pode ir ao teatro na Broadway. Nós temos agora em linha o nosso correspondente jurídico em Portugal, Nelson Trezo, ele que nos vai falar sobre, e hoje tínhamos prometido isso, sobre vários tipos de procurações, Nelson. Há aquilo que as pessoas quiserem que seja. Há procurações só com um poder determinado, por exemplo, para comprar, para vender um determinado imóvel. Se o imóvel estiver já concretamente identificado, se não estiver, podemos falar em generalidades. E há depois aquelas procurações que eu não aconselho, que têm uma panóplia de poderes, desde a movimentação de contas bancárias, vender, comprar, hipotecar, onerar, etc., etc., que são de uma grande responsabilidade. Porquê? Porque ao passar o mandato ao procurador, e se o procurador, entretanto, se portar mal, ou deixar de ser uma pessoa de confiança, isso pode trazer complicações, e complicações graves, para quem passa a procuração. Portanto, é preciso ter muito cuidado, o critério é o critério do cuidado em relação a essas procurações. O que eu aconselho é que passem as procurações em função das necessidades. Não vale a pena estar a passar uma procuração sobre tudo e mais alguma coisa, ou com poderes para tudo e mais alguma coisa, quando na verdade só é preciso vender, comprar, hipotecar, negociar um empréstimo bancário, por exemplo. É preciso ter cuidado. E depois volto a repetir que se a pessoa perder a confiança no procurador, há a solução com o instrumento da revogação da procuração, a não ser que se passe uma procuração irrevogável. Se for uma procuração irrevogável, que é coisa que já vai sendo rara, então nesse caso é preciso também o consentimento do procurador. Portanto, cuidado, porque a procuração irrevogável equivale a uma autêntica escritura. Portanto, é uma procuração com muitos poderes e não caduca com poderes, ou poucos poderes, mas pronto, não caduca inclusivamente com a morte de quem passa a procuração. Mas isso agora, hoje em dia, é raro acontecer. Acontecia muito nos anos 80 e nos anos 90, quando alguém não estava ainda a postos ou pronta para fazer a escritura, e então passava-se uma procuração revogável, depois o comprador faria a escritura quando bem entendesse. Portanto, cuidado com as procurações. Portanto, uma procuração para cada caso. Um termo que é perigoso, Nelson, e que pode prejudicar muitos proprietários de terrenos e casas. Fala-se muito do uso campeão. Fala-nos disso. É assim, se a pessoa pagar os IMIs, ou seja, os impostos prediais, se a pessoa de vez em quando vai a esse bem imóvel, mostrando alguma posse, também não é assim tão fácil evocar o uso campeão. O uso campeão aplica-se naqueles casos em que o terreno ou a casa é pura e simplesmente abandonado, não há posse efetiva sobre o imóvel e alguém ocupa o imóvel. E esse alguém que ocupa o imóvel começa a pagar os impostos prediais que o dono devia pagar. E começa a mostrar-se à comunidade como legítimo proprietário. Aí é que pode fazer uma justificação notarial que vulgarmente peço perdão, se chama uso campeão. Olha, uma última questão. Um testamento feito nos Estados Unidos tem o mesmo valor em Portugal? Tem valor em Portugal, se não forem contra a lei sucessória portuguesa. Por exemplo, suponhamos que o testador deserda ao filho. Isso vai contra a lei portuguesa. E, portanto, nessa parte não é aceitável. Agora, em tudo o resto é. Portanto, o testamento é a última disposição do testador, da pessoa que em vida dispõe dos seus bens para depois da morte. Tudo é admissível de acordo com a lei portuguesa, desde que efetivamente não colida com a lei portuguesa. Por exemplo, deserdar, a lei portuguesa proíbe isso. A lei portuguesa só permite a deserdação total de um herdeiro legitimário, isto é, do viúvo ou de um filho, ou de um pai, de um ascendente ou de um descendente, se efetivamente o descendente ou ascendente atentarem contra a vida da pessoa
ou injuriarem essa pessoa e essa pessoa vier a ser condenada por esse crime. Aí há o Instituto da Indignidade Sucessória, ou seja, a lei afasta essas pessoas da herança porque efetivamente não são considerados dignos para receber a herança. Mas são casos muito excepcionais, muito excepcionais. De todo modo, se o testamento não for contra a lei sucessória portuguesa, é perfeitamente válido em Portugal. Ótimo. Muito bem, já ficámos a saber que, afinal de contas, os testamentos são válidos, mas há alterações no que diz respeito à lei sucessória em Portugal que pode limitar a validade desses testamentos. Portanto, tem que ser segundo as regras do Código Penal português. Faleceu ontem um amigo nosso, um amigo da comunidade, aquele que nós conhecíamos apenas por Américo Dudu Primavera. Uma figura conhecida e com muitos amigos nas nossas comunidades, seguiu outro caminho e fê-lo em paz. As nossas condolências à família e ao seu colega de muitos anos, Carlos Soares. E chegamos ao espaço dedicado ao desporto. E vamos começar com o Sporting, que fecha, ainda não vamos à Liga dos Campeões, o Sporting que fecha o exercício 2020-2021 com 32,9 milhões de euros negativos. Os Leões divulgaram ao final da noite de ontem o resultado do período findo a 30 de junho. Esta é a pior soma da administração verde e branca desde 2012-2013. Agora sim, o Futebol Clube do Porto empatou a 0 com o Atlético de Madrid na abertura do Grupo B da Liga dos Campeões. Os Dragões viram ser anulado um golo a Taremi a 10 minutos do fim. O Sporting foi vergado, apesar da derrota por 5-1, na recepção ao Ajax na primeira jornada do Grupo C da Liga dos Campeões. Na próxima jornada, o Sporting vai deslocar-se à Alemanha para defrontar outra equipa difícil, o Borussia de Dortmund. Portanto, antes de passarmos à notícia seguinte, eu direi que duas das equipas jogaram bem e empataram, uma das equipas sentiu a falta, e neste caso o Sporting, de Coates e Pote. A Federação Norte-Americana de Futebol ofereceu um contrato de valores idênticos às equipas femininas e masculinas para acabar com a desigualdade salarial, alvo de críticas nos últimos anos. A luta do futebol feminino norte-americano por um salário igualitário já é longa. As atletas da Seleção Nacional viram por várias vezes o público apelar a um pagamento mais justo, eliminando as diferenças de género que estão enraizadas na sociedade. Nos Estados Unidos, uma mulher recebe 82 centavos, portanto 69 cêntimos de euro, por cada dólar que é pago a um homem. E agora vamos para o valor do dólar norte-americano em Portugal e também do real no Brasil e vice-versa. O euro no espaço Schengen vale 0,8421, venda 1,1817. O real no Brasil 5,26, 0,18 para a venda. E chegamos à altura do boletim meteorológico. Atenção, porque esta noite prevê-se bastante chuva, trovoada. Não será tão difícil nem tão complicada como foi a que tivemos há 2 semanas, mas vai chover muito hoje a partir das 10 da noite, 11 da noite. Portanto, tenha muita precaução, tenha cuidado. E no fim de semana, no domingo, a passagem ao largo, digamos, a poucos quilómetros da nossa área, New York e New Jersey, também vamos ter uma situação relativamente difícil se, por acaso, estes restos do Nicholas se encostarem mais para a esquerda. Mas, para saber o que vai se passar amanhã em termos de temperaturas e estado do tempo, a Catarina Rebimbas tem os pormenores. Na meteorologia, para amanhã está prevista trovoada para Newark com 80 graus. Filadélfia com trovoada com 79 graus. Nova Iorque com trovoada com 77 graus. Boston com aguaceiros com 70 graus. Hartford com trovoada com 76 graus. Barrie com trovoada com 77 graus. Miami com trovoada com 86 graus. Palm Coast com trovoada com 85 graus. Los Angeles com céu parcialmente nublado com 76 graus. São Francisco com céu parcialmente nublado com 61 graus.
E são estas as previsões para amanhã, quinta-feira. Então, vamos agora encerrar o Espaço Notícias para regressar daqui a alguns instantes com a linha aberta. Fique por aí e nós já voltamos. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Faça a revisão do seu Volkswagen connosco. Peças originais do grupo Volkswagen, baterias, jantes, travões ao melhor preço e com atendimento personalizado em português. Aproveite ainda 10% de descontos em peças originais selecionadas. Só na Volkswagen Open Road, em Bridgewater, New Jersey. É já no próximo domingo, dia 26, que se vai realizar o primeiro piquenique do Rádio Clube Português no Costa del Sol, em Union. Você tem de tudo para passar um domingo memorável com DJ, artistas locais, surpresas e muito mais. Frango no churrasco, sardinhas assadas, cachorros, febras e o respectivo acompanhamento. Menu infantil e bebidas à descrição, como sodas, refrigerantes, cerveja, vinho e águas minerais. Uma bola de Berlim para cada pessoa. É já no domingo, dia 26. Não perca, adultos $60, crianças 35. O piquenique do Rádio Clube Português tem sabor a verão e espera por si. Ligue já para 973-979-3451 ou então em www.tugatickets.com. A MAP Restaurant Supplies é uma empresa especializada em equipamento para hotelaria e restaurantes. Em Newark, esta empresa familiar está apta a fornecer-lhe ideias para os seus projetos, por mais complexos que sejam, e uma gama variada e diversa em mais de 30 mil pés quadrados de espaço. Entregas em 24 horas para muitos dos artigos que temos em armazém. MAP Restaurant Supplies. Tem pessoal que fala inglês, espanhol e português para o assistir melhor. Contacte-nos. Estamos abertos ao público. Os grandes trabalhos de demolição e concreto têm um nome: Glowtrack Builders, uma empresa luso-americana que conta com profissionais de altíssima qualidade para os trabalhos de construção mais exigentes. Contacte Glowtrack Builders. Fale com Miguel Seixeiro no 2081 MacArthur Highway em Newark, ou então pelos telefones 973-412-7100 ou 973-494-3597. Glowtrack Builders. Queijo da Serra Aldeia. De Gouveia, Portugal, a suavidade e o gosto de um queijo confeccionado com leite de ovelha bordaleira à maneira antiga. Agora curado ou amanteigado. Queijo Aldeia. Um néctar dos deuses da Serra da Estrela para a sua mesa. À venda em todos os supermercados Seabra Foods. Já sabe, daqui, provavelmente quando forem 8 e 2 minutos, vamos ter mais um voo espacial da SpaceX, que a nave, pela primeira vez, vai ter 4 pessoas, portanto, astronautas civis, e vai ser lançado daqui, quando forem 8 horas e 3 minutos, do Kennedy Space Center. Portanto, já tem com que se entreter, pelo menos durante alguns minutos. Vai ficar no ar e em órbita durante cerca de 5 horas, amanhã perto das 8 da manhã estará de volta. Portanto, muito bem-vindo à linha aberta, já sabe que pode falar connosco através do 973-264-1462, não se esqueça de baixar o som da televisão e falar apenas pelo telefone. E agora vamos aguardar que tenhamos as chamadas habituais, temos informações sempre durante este espaço, ainda hoje uma telespectadora que está nas Caldas da Rainha nos ligou hoje para saber qual é o teste válido, se é o antigênio ou o PCR. Então, eu continuo a dizer às pessoas, por favor, não peguem nos testes rápidos, daqueles que custam 2 euros nas farmácias. Esse teste não é válido. O teste a que todos nós nos referimos e que a TAP aceita e as outras companhias é o teste antigênio, custa 25 euros, sensivelmente, são feitos nas farmácias, ou então o teste PCR, já sabe, com 72 horas de antecedência mínima. Vamos à primeira chamada da noite. Muito boa noite, linha aberta. Sim, boa noite. Olá, como está, minha senhora?
muito bem, obrigado. E o senhor como Estamos está? bem, muito obrigado. Então, A minha pergunta era se me pode confirmar se ainda se encontra suspense ou se já está ativada as viagens de São Miguel só com os passaportes portugueses. bem, as viagens só com os passaportes portugueses não estão ativadas porque são viagens não essenciais. Portanto, ainda não chegamos a esse ponto. Tudo indica, com esta nova abertura em Nova Iorque, dos restaurantes, dos teatros, que a economia americana vai precisar dos turistas, e eu estou convencido que durante o próximo mês de outubro a situação poderá ficar regularizada para alguns países, como o nosso, por exemplo, que tem um índice de vacinação muito elevado. Portanto, eu acho que a administração americana vai por aí. Portanto, vamos esperar mais algumas semanas, porque tenho a certeza que lá para outubro nós vamos ter possibilidades de poder viajar de lá para cá para fazer turismo. Portanto, por enquanto, não. Isso ser muito bom. Mas por enquanto não. Pronto, eu agradeço imenso sem dúvida, ter atendido sem dúvida, é um a prazer. minha chamada. E para si, muito boa noite. Boa noite para si também, muito obrigado, foi um prazer ouvi-la. Muito obrigada. Eu já disse hoje que a British Airways considerou o território dos Açores e da Madeira praticamente sem qualquer perigo em relação à Covid, e em 2022, pela primeira vez na história, vai voar para esses 2 arquipélagos. É uma palavra de conforto para os residentes do arquipélago da Madeira e dos Açores. Nova chamada em linha aberta. Muito boa noite, faz favor. Olá, boa noite, linha aberta. Olá. Sim, boa noite. Boa noite, minha senhora. Eu queria fazer uma pergunta. Faz favor. Eu vou viajar para Portugal e não, estou a tratar, não consegui pagar a mala por internet, porque eu saquei o meu passagem por internet, somos 7 passageiros que vamos. Sim. Chamei à TAP, a TAP não contesta, me dão outro número, chamo outro número, e he estado 2 horas à espera que me atendam, e eu não sei, porque eu tenho pessoas que viajaram há uma semana para Portugal e não lhe cobraram a mala. E eu queria ver qual é o sistema. Olha, eu vou-lhe explicar. Não lhe cobraram a mala porque essas pessoas não compraram a chamada tarifa básica. Há várias tarifas na TAP. Uma em que só pode levar o carry-on, portanto, aquela malinha pequenina que leva no avião, e depois tem uma... Portanto, se tiver comprado a classe Classic, tem automaticamente direito a levar uma mala sem pagar de porão, sem pagar absolutamente nada. No caso de ter, no primeiro caso, não ter pago pela internet, portanto, não ter conseguido pagar quando marcou o seu lugar, essa mala custa sensivelmente pela internet 80 e poucos dólares, mas no aeroporto já custa 100 dólares, ou 100 e pouco. Portanto, a senhora tem uma solução. Continua a telefonar para a TAP e diga, olha, eu tenho uma reserva feita e queria pagar pela internet o envio da minha mala de porão. Portanto, por favor, tomem nota disso, eu queria pagar já. E pago com cartão de crédito, é a única maneira, porque paga menos do que, exatamente, aliás, tem aqui já as várias classificações. O discount é o primeiro, é a linha A, e depois tem o Basic, depois o Classic, que tem direito a uma mala, depois tem o Class, o Executive e a TAP Executive, pode levar 2 malas. Cada um tem direito a X de malas. Portanto, o chamado Basic, que é o primeiro, que é o A, o Discount e o Basic não têm direito a mala de porão. Só tem o Classic, não é? A partir daí é que tem direito. Portanto, senhora, ligue para a TAP amanhã, ou então se comprou o seu bilhete de uma agência de viagens, peça o favor que eles contactem a TAP, ou coisa que valha, ou mesmo, não sei, se talvez se residem no Newark, talvez valha a pena ir ao aeroporto e tentar ali resolver o seu problema, porque o que importa é que a senhora contacte a TAP e pague antes da sua viagem. Exato, o problema é que a TAP não contesta, te dão outro número para a gente chamar, a gente chama. Eu estive quase toda a semana a tentar chamar e estou na linha wait. Eu não sei o número que a senhora está a chamar, mas tem uma chamada do Customer Service, portanto, Serviço de Apoio a Clientes, que esse número deve chamar. Eu não sei se a minha produção está atenta a esta situação e que lhe possa fornecer o número da TAP, porque há um número que é o número de apoio ao cliente. E é exatamente o que está no ar, portanto, não é o que está no ar, eu já lhe digo qual é esse número, porque se ligar esse número
espera que a atendam e diga só: eu quero pagar uma mala de viagem que já tenho reserva feita. Só diz isso. E então eles talvez... Sim, talvez tem sido verdadeiramente um castigo, claro porque que a gente mete claro. à linha para pagar por internet, porque eu estive lá há 2 anos e eu fiz da mesma maneira, paguei, não tive nenhum problema, e com esta não consigo, é somente para uma mala, porque o resto da família... Mas eu vou-lhe dar o número já, eu acho que já temos o número então vamos lá saber qual é o número. Ok. 1-800, veja lá, tome lá nota. 1-800... Ok, siga. Ok. Sim. 903... Ok. 7914. É o mesmo número que eu chamo. Pronto, então é esse número que tem que chamar. Agora vou-lhe dar o número de Portugal, que também é mais fácil, ok? Sim, portanto, liga o 011 ok. 351 ok. 21 1 234 ok. 400. Ok, muito obrigado. Liga esse número de Portugal, porque talvez seja mais fácil do que o número de apoio ao cliente, que é praticamente o mundo inteiro. Pela sua atenção. Nada, foi um prazer falar consigo. Muito obrigado. Muito obrigado. De facto, esta situação ocorre praticamente com todas as companhias aéreas, por causa dos cortes de pessoal e não só, também por causa da pandemia. Vamos à nova chamada. Muito boa noite, linha aberta. Como é que posso ajudá-la? Boa noite. Boa noite, minha senhora. Como está? Estou a chamar por causa dessa senhora que acaba de desligar. Fez muito bem. Os meus filhos vão hoje para Portugal e eu ontem consegui fazer 2 malas para eles levarem, que eles tinham tirado o básico, o económico, o mais barato, e então eu fiz 2 malas. Ela vai ao site da TAP, Find More, e depois aparece uma página onde tem parece um calendário e a seguir parece quase um telemóvel. Ela carrega aí, põe o número da reserva e põe as malas que ela quer. Pronto. Então esta senhora ajudou-me imenso. Atenção à telespectadora que telefonou antes. Não tem que se preocupar com os números de telefone em Portugal, se quiser, ou com o daqui dos Estados Unidos, o apoio ao cliente. Siga o conselho desta senhora, vá ao site da TAP e numa área em que especifica qual é o número da sua reserva, coloca o número da sua reserva e tem lá um espaço que diz a quantas malas vai levar. Então a senhora diz, vai levar 1 ou 2 e paga logo por ali, certo? Sim, eu paguei por 2 malas, para lá e para cá. E pagou as 2 viagens, $190. 190. Se fosse no aeroporto custaria 250, sensivelmente, ou 240. Sim, é mais caro, é quase $250 no aeroporto. Olha, a sua informação foi extremamente útil. Muitíssimo obrigado pela sua amabilidade. Está bem? De nada. Muito obrigado. Boa noite. E é isto, muitas vezes nós informamos as pessoas, mas há sempre alguém que nos ajuda também a informar outras pessoas. E este é que é o sentido deste programa, que é interagir diretamente com todos os telespectadores e forçá-los exatamente a explicar também, pela sua experiência, factos que são importantes para outras pessoas. Nova chamada em linha aberta. Muito boa noite, faz favor. Boa noite. Boa noite, faz favor. Boa noite. Boa noite, meu senhor. Olá, boa noite, fale comigo, fale. Boa noite, boa noite. Boa noite, já disse, boa noite. É assim, toda a gente está a reclamar porque vão viajar por malas e não sei que malas. Agora, eu vou reclamar por uma situação. A minha filha estava no Cairo, no Egito, e à última da hora cancelaram o voo por causa de não ter o teste. E quando ela saiu deste país, dos Estados Unidos, para ir para o Cairo e voltar para trás, era só obrigatório a mostrar o teste da vacina. Claro. E ela deixou 2 crianças aqui neste país. E ela mostrou o teste? Mostrou tudo, todas as coisas. No dia que fez os 10 dias para voltar para trás do Cairo, não as deixaram, mostrou tudo, não as deixaram, porque a TAP bloqueou os voos que ela fez, portanto, aqui, portanto, saindo daqui de Newark, Lisboa,
Itália, Atenas. Cairo. Cairo. E a versão ao contrário, depois dos 10 dias, voltar para trás. Novamente, Cairo, Itália, Portugal e Estados Unidos. E no Norte. Estados Unidos. Quando chegou o dia de embarcar, como a companhia disse que não precisava de fazer novos testes, teve que ficar mais 2 dias lá e até agora a TAP não aceita reclamação nem a chamada deles. Olha, sabe porquê é que não aceita? Eu vou-lhe dizer, e não é muito difícil de explicar. As companhias do Médio Oriente existem de regras... Não, mas não é o Médio Oriente, é a TAP. Não, eu estou a falar em relação ao Egito. No Egito a situação é um bocadinho diferente porque as regras do Médio Oriente são diferentes e são diferentemente aceites em Portugal, porque são países que muitas vezes não tomaram a vacina da Moderna ou da Pfizer ou da AstraZeneca autorizada. Portanto, quando chegou a Portugal, a sua filha deveria ter tomado outra vacina. Não, ela tinha as vacinas aqui. Ela, quando veio do Cairo para os Estados Unidos, ela saiu dos Estados Unidos, foi à Bélgica e da Bélgica eu sei, eu já lhe disse isso, mas quando regressa, quando entra em Portugal desses países, Itália, passou por Itália, veio do Cairo, entra em Portugal, a situação aí muda de figura, tem que ter um teste positivo, negativo, aliás, para viajar para os Estados Unidos na TAP. Esse é que é o problema. E porquê é que a TAP não resolveu o problema e ele teve que comprar um voo direto do Cairo a Nova Iorque? Exatamente. E portanto, até agora ainda não reembolsaram o dinheiro. Pois, porque exatamente a TAP não reconhece, como toda a gente sabe, e não é a TAP, é o governo português, a DGS não reconhece alguns países, digamos, testes ou passageiros que estejam em países chamados de risco, com outras vacinas. Mas, quando ela comprou a passagem, foi deste país diretamente ao Cairo. Exatamente, mas passou por Lisboa, não passou? Passou, foi a Lisboa, de Lisboa foi não sei para onde, para a Itália, e depois foi para o Cairo. Chegou lá, está tudo bem. Agora, quando sai do Cairo e chega a Lisboa, ao espaço Schengen, a situação já muda de figura. Não, então ela mostrou o comprovativo que tinha tomado a vacina. A vacina cá, quando ela saiu daqui, não foi? Claro, e fez o teste. Então, mas já tinha, se ela foi ao Cairo, quanto tempo é que esteve no Cairo? 10 dias. Então, 10 dias, a vacina que é tirada aqui e depois aparece com uma vacina de 10 dias depois, não é aceite. Tem que fazer uma vacina com 3 dias de antecedência. A vacina com esse até assim, eu falo sempre em vacinas, peço imensa desculpa. Tinha que fazer o teste com 3 dias de antecedência ou com 2 dias, se fosse o antigênio. Porque não reconhecemos, a DGS não reconhece. Alguns países são considerados países de risco porque não têm a vacina aprovada pela União Europeia. Então teve que vir do Cairo diretamente aos Estados Unidos, porque ela é residente aqui e tem direito a entrar. Mas olha, agora só tem que esperar que lhe devolva o dinheiro, não é? É mais uma razão que a vacina não é válida para ninguém. Para alguns países só, não há dúvida nenhuma. Aí tem não, razão. Não é. É mais uma razão que a vacina não é válida para ninguém. Então, ninguém vai de férias. Muito boa noite e muito obrigado. É importante referir que a vacina é válida para o mundo inteiro desde o momento que obedeça a determinadas regras. Há vacinas que são a Moderna, a Pfizer, eu digo vacinas, aliás, vacinas sim, a Moderna, a Pfizer, a AstraZeneca, são 3 vacinas que são praticamente aceitas pela União Europeia. A vacina chinesa não é, a russa não é, portanto, a indiana também não é. Portanto, há países que Portugal não reconhece, a União Europeia não reconhece, pelo valor da vacina ou pelos testes que foram feitos em relação a essas vacinas. Portanto, quando parte de Lisboa para cá, com mais de 10 dias de antecedência, foi o caso desta senhora, ou da filha deste senhor, com mais de 10 dias, deveria ter feito um teste em Lisboa, ou então ter feito um teste 3 dias antes no Cairo, para poder embarcar para o espaço Schengen com uma vacina com 3 dias de antecedência. Então entrava no espaço Schengen, ela fez voos de ligação, portanto daria a possibilidade de poder viajar. Agora, estando 12, 13 dias no Cairo, não dá, a vacina que fez nos Estados Unidos não dá, é muito tempo.
Vamos à última chamada. Muito boa noite, linha aberta. Meu amigo Luís Pires, como é que está? Eu estou bem, meu caro amigo. Está a falar-me de... Espera aí, a ver se eu reconheço a voz. Você conhecia a voz como estava na Nova Inglaterra. Então, de onde é que está a falar? Diga-me lá. Agora estou na Flórida. Então está num bom clima, não é? Está em Palm Coast ou está mais a sul? Estou no Salto de Palm Coast. Ah, sim, senhora. Não, muito bem. Desculpa. O East Palm Coast. Ok, ótimo. Portanto, está na área onde nós temos... Eu lembro de lhe ver muitas vezes, estou aqui há pouco tempo, ainda fez um ano, mas de qualquer maneira, a gente falava muitas vezes lá, na loja de São Pedroso, eu não sei se você se lembra. Muitíssimo bem. O nosso amigo Pedroso é um ícone da comunidade portuguesa de Providence, disse Providence, e tem uma mercearia fantástica, com 102 anos de idade. 102 agora. Exatamente. E no Cranston, português, claro. Exatamente, em Cranston também. E a gente via saltar de vez em quando no Estrela do Mar. Era onde eu parava para almoçar ou jantar, ou tomar um café, não é? Para falar com os amigos, não é? Olha, o meu nome é José Carvalho. Sr. Carvalho, o senhor está em Palm Coast, quando tiver a amabilidade de nos telefonar e quer dizer alguma coisa, estamos às suas ordens, está bem? Eu podia fazer mais uma pergunta. Pode, diga. Sr. Luís Pires, uma pergunta. Porquê é que vocês não dão alguns jogos de futebol de Portugal? Olha, os jogos de futebol de Portugal custam quase 3 milhões de dólares, não é? 3 milhões? Exatamente, meu amigo. O futebol é, sem dúvida, o maior negócio do mundo. E sendo o maior negócio do mundo, as estações compram os direitos de futebol à Liga e à Federação, se for o caso dos campeonatos nacionais ou de jogos da seleção. Portanto, eles, por sua vez, também inflacionam esse preço. Pedem-nos uma quantia exorbitante pela transmissão dos jogos. Mas pelo menos os jogos de Portugal. Pois, eu sei, mas esses jogos também eles cobram, e bem. De maneira que, e é exatamente esse valor que lhe dei há pouco, entre 2 e 3 milhões. Portanto, é só para saber, para os telespectadores saberem, que fazer televisão é fácil, mas comprar conteúdos desportivos é caríssimo. Já não falo na Liga dos Campeões, nem da Liga Europa, meu Deus. Então aí é outra coisa. Por isso é que se pagam aos jogadores tantos milhões e se pagam aos clubes tantos milhões. Concordo consigo. Está certo? Olha, um grande abraço para fora. Olha, meu amigo, muito boa noite, saúde bastante e até à próxima, se Deus quiser. É um prazer ouvi-lo. Muito obrigado, Sr. Carvalho. Bem, agora vamos fazer uma pequenina pausa, já voltamos. Pausa. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E é ali mesmo, na Costa del Sol, que vai ter lugar no domingo, dia 26, o grande piquenique do Rádio Clube Português e da SBT. Nós vamos lá estar todos, transmissão em direto. Pode obter o seu bilhete ligando para cá, ou então comprando pela internet em www.tugatickets.com. Não se esqueça, esteja connosco nesse dia, porque vamos todos comer bolas de Berlim ao mesmo tempo. Portanto, vamos fazer um campeonato de bolas de Berlim, entre outras coisas, claro. Vamos para os aniversários, porque hoje temos 4 pessoas que fazem anos e nós temos sempre muito gosto em desejar feliz aniversário a quem faz anos, aos nossos telespectadores, os mais jovens e os menos jovens. Portanto, vamos ver quem é que faz anos hoje. Aqui está o Happy Birthday to You. Parabéns, Joaquim Silva, 65 anos. Ainda não chegou à minha idade, mas está com muito bom aspecto. Parabéns. Álvaro Cerqueira, 55 anos. Portanto, os meus parabéns, que tenham um dia muito feliz. Nancy Amaro, 51 anos. Parece que tem 30, olha para isto. Felicidades, com esse girassol aí fica muito bem, parabéns. E a Michelle Torres, que é a filha do nosso querido amigo Gabriel, tem 20 anos de idade, a melhor idade do mundo. Muitos parabéns são os nossos desejos a todos estes aniversariantes.
Foi de facto um prazer estar consigo. Já a seguir tem a telenovela Amor, Amor. E nós despedimos. Amanhã vai estar aqui o Ricky Durães. Portanto, foi um prazer estar consigo nesta hora. Até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.